Olá, meus amigos. Meu nome é Rubens Múzio. A nossa conversa tem sido a igreja, o que significa igreja, o que é essa comunidade de homens e mulheres que se chamam cristãos e se reúnem nos finais de semana e fazem uma série de ações e atitudes que frequentemente quem não participa regularmente não entende, não é? A gente acha que às vezes a igreja é o prédio, a igreja é o santuário, ou é uma denominação, ou é simplesmente uma instituição histórica, um patrimônio histórico. Então a igreja é muito mais do que isso. E nós estamos falando então sobre resgatar um sentido da igreja, resgatar o significado da palavra igreja, dessa comunidade, a partir de algumas palavras do Novo Testamento. E eu queria falar para vocês hoje da palavra martiria, porque a igreja é uma comunidade martírica. Martírica. É uma palavra que soa estranho para nós, porque quando a gente pensa em martiria, a gente já vai logo pensar na ideia de martírio, não é? E é verdade porque você tem milhares e milhares de cristãos sendo martirizados em todo o mundo. Você olha aí cerca de 200 mil cristãos todos os anos estão sendo martirizados, você vê inúmeros homens e mulheres que se consideram cristãos aprisionados, mortos, perseguidos. Então há uma dimensão de sofrimento dessa comunidade de cristãos que é difícil explicar para aquele que não conhece, que não participa, que não é cristão ainda. Mas é uma dimensão que faz parte da nossa história, a história do cristianismo. Ela é acompanhada de sangue, de suor, de sofrimento, de morte. Mas ao mesmo tempo você percebe que esses homens e mulheres não são insensatos, não são loucos, parece às vezes até loucos, mas eles são pessoas sábias, pessoas comprometidas e que sabem que aquilo que eles creem, pensam, vale mais do que a própria vida. Mas esse é um tema para uma outra discussão. O que eu quero enfatizar hoje é essa dimensão martírica da igreja, mas voltado para a origem da palavra martíria. A palavra martíria, no grego, tem a ver com testemunho. Quando nós falamos em martírio, nós estamos pensando num testemunho de palavras em que nós dizemos, nós descrevemos eventos, nós falamos daquilo que significa ser cristão. Então, quando eu falo da palavra martiria, eu não estou tratando aqui no sentido de sofrimento, mas a palavra martiria, ela na verdade quer dizer um testemunho que você dá de algo que você experimentou. Então, quando nós pensamos nesse testemunho que o cristão tem, que nós, parte dessa comunidade, temos, nós contamos uma história, nós compartilhamos com as pessoas uma história daquilo que aconteceu conosco, nós experimentamos. Não são meramente ideias, conceitos. Participar de uma igreja e ser cristão não é simplesmente ter ideias espirituais, religiosas, saber alguns conceitos do Novo Testamento, de fé, de cristianismo, não. É um testemunho daquilo que aconteceu conosco. Então o elemento da martiria é justamente dizer para as pessoas, compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos experimentado. Então nós compartilhamos que somos discípulos de Jesus. Nós somos convidados para ser discípulos de Jesus. Então essa essência de testemunho da igreja é convidar uns aos outros para seguir conosco, para caminhar conosco nessa mesma jornada. Nós não temos todas as respostas, nós não sabemos todas as coisas, mas nós estamos dispostos a seguir, nós temos um norte, nós temos um rumo, temos a quem seguir, é Jesus Cristo. E nós convidamos uns aos outros, através da nossa própria história, das nossas próprias lutas, dificuldades, nossas próprias fraquezas, a convidar as pessoas e dizemos para elas, e contamos para elas, e compartilhamos uns com os outros, amigos, vizinhos, parentes, que nós conhecemos Jesus Cristo e que Ele faz a diferença na nossa vida. Então, quando a gente pensa em martiria, nós estamos falando desse testemunho que o Evangelho faz, de essa necessidade que nós temos de crescer, de nos tornar mais parecidos com Jesus. E também nós estamos descrevendo, nós proclamamos oralmente que existe a necessidade de nós nos tornarmos maduros, pessoas mais dignas, pessoas mais semelhantes a Jesus Cristo. E esse é o início da vida cristã. Nós somos discípulos. Na verdade, Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 4, sobre essa meta que o cristão tem de ser mais maduro. E depois também ele exorta em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, a nós nos tornarmos imitadores de Cristo, como ele mesmo era imitador de Jesus Cristo. Portanto, imitação
é um desses temas fundamentais, na verdade, uma condição prévia para fazermos parte dessa comunidade. Nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, nós estamos nos tornando homens e mulheres que aqui dentro, no interior, nos níveis mais profundos de pensamentos, sentimentos, nas relações nossas, nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Então esse é o chamado martírico da igreja, é um chamado de viver esse evangelho. Não é apenas ser acadêmico, não é apenas ser um profissional, não é apenas desenvolver uma função social, mas é nessa função social, como acadêmico, como profissional, em qualquer profissão que nós tenhamos, qualquer vocação social que nós tenhamos, nós procuramos pensar como viver de forma digna, coerente, correta esse evangelho para o qual fomos chamados. Herbert Kane diz o seguinte, que a natureza da igreja no mundo existe em declarar e demonstrar a verdade, o amor, o poder da ressurreição como componentes da existência e da missão da igreja que cresce nesse mundo. Ou seja, na verdade, a função nossa é ser uma comunidade que busca transformar a realidade a partir daquilo que aconteceu no nosso coração. Então pense novamente sobre igreja. Você que deseja talvez participar numa igreja, que está procurando uma igreja, ou que está, como eu, buscando compreender o que significa fazer parte dessa comunidade de discípulos. Nós estamos aqui, o nosso objetivo é, como discípulos de Jesus, nos tornarmos mais parecidos com Ele, sermos imitadores, sermos discípulos de Cristo e compartilharmos uns com os outros esta mensagem poderosa do Evangelho que transforma a vida. Então, igreja é fazer parte dessa comunidade de homens e mulheres que se tornam discípulos e imitadores de Jesus Cristo. Eu quero convidar você, ouvindo essa definição que nós descrevemos, a comentar sobre o que você pensa da igreja. Para você, o que é igreja? Participe com a gente.